Olá, aqui é a professora Vera. Nós vamos falar agora de descontos sucessivos. Quando se fazem operações com mercadorias e se tem mais de um desconto, mais de um percentual de desconto colocado sobre o valor inicial dessa compra ou dessa venda, é muito comum que de maneira errada as pessoas achem que esses descontos, o desconto final, é a soma desses descontos. E que se a gente somar esses descontos, a gente tem lá no final o valor líquido, o valor final da nossa operação. Isso não é verdade. Quando nós consideramos que nós temos vários descontos, taxas diferentes de descontos, colocados sucessivamente sobre um valor inicial, nós temos que cuidar que esses descontos tenham uma ordem em que eles são aplicados. E eles sempre vão incidir sobre o valor anterior. Onde nós vamos ter que o valor líquido final, quer dizer, o valor que vai ser pago, o que vai ser vendido depois dos sucessivos descontos, é igual ao valor inicial, que multiplica 1 menos cada uma das taxas. Então, o valor inicial vezes 1 menos a primeira taxa, vezes 1 menos a segunda taxa, vezes 1 menos a terceira taxa, e assim por diante. E se nós quisermos saber qual é a taxa única, se nós quisermos transformar essas várias taxas sucessivas em uma taxa única, nós vamos aplicar essa fórmula, que o I é a nossa taxa, é igual a 1 menos a cada taxa diminuída de 1. Então, 1 menos a primeira taxa, vezes 1 menos a segunda taxa, vezes 1 menos a terceira taxa, e assim sucessivamente. Cuidando que nas fórmulas as taxas sempre são colocadas em decimal. Então, por exemplo, 5% vai ser 0,05, 10%, 0,10, 2%, 0,02. Então, sempre as taxas divididas por 100 nas fórmulas. Vamos ver um exemplo disso. Se nós estamos comprando um produto que custa R$500 e ele possui um desconto sucessivo de 10%, mais 2% e mais 4% na compra à vista, qual é o valor à vista desse produto? E qual é a taxa de desconto praticada? Bom, nós temos que o valor à vista, quer dizer, o valor líquido, é igual ao valor inicial, que é os R$500, 1 menos a primeira taxa, que é o de 10%, na fórmula vai ficar como 0,10, e 1 menos a segunda taxa, 0,02, que corresponde a 2%, e vezes 1 menos a terceira taxa de 0,04. Então, nós vamos ter essa colocação, 500 vezes 1 menos a primeira taxa, vezes 1 menos a segunda taxa, vezes 1 menos a terceira taxa, que vai nos dar 500 vezes 0,9, vezes 0,98 e vezes 0,96, o que vai nos dar um valor líquido de R$ 423,36. Qual é a taxa que está sendo aplicada sobre essa operação? Algumas pessoas dizem, é 10% mais 2% mais 4% dá 16%. Não, não é isso. Como é que se calcula essa taxa? A gente calcula pela fórmula que nós vimos, 1 menos cada uma das taxas multiplicado e diminuído no final por 1. Neste exemplo, como é que fica o nosso cálculo? Ele vai ficar como 1 menos, entre colchetes, 1 menos a primeira taxa, vezes 1 menos a segunda taxa, vezes 1 menos a terceira taxa, que vai dar 1 menos 0,9,
vezes 0,98 e vezes 0,96. Ou seja, nós vamos ter 1 menos 0,84672, né? O que vai nos dar como resultado, né, a taxa de 0,15328. Aqui ela não está em porcentagem, né? Nós não usamos em porcentagem na fórmula, então o resultado dela não é em porcentagem. E nós vamos ter aqui ela em porcentagem, então, como 15,328%. Né? 15,328% de desconto. E não o 16%, que seria o 10 mais o 2 mais o 4. Então, as pessoas têm a noção de que a taxa é de 16%. Nós estamos errados, né? O correto, ela é uma taxa menor. Ela é uma taxa de 15,328%. Vamos ver um outro exemplo. Uma fatura de R$2.000 vai ser paga antecipadamente. Como ela vai ser paga antecipada, ela possui um desconto de 15% e mais 8%. A maioria das pessoas diz assim, 15% mais 8% dá 23%. Não dá 23%. Porque o cálculo de base não é o 2.000 quando se calcula 8% na segunda taxa. O 15% é sobre os 2.000, ok? Mas os 8% não é mais sobre os 2.000. É sobre o valor depois de aplicado 15%. Então, nós temos uma taxa menor do que a taxa que se tem como resultado da soma dos dois. Vamos calcular qual é essa taxa, né? Usando a nossa fórmula da taxa única. Nós temos aqui o 1 menos a primeira taxa, 1 menos o 0,15, né, que é a primeira taxa, vezes a segunda taxa, aí, 1 menos o 0,08. Onde a nossa taxa de final de desconto é 21,8% e não 23%. Qual é o valor líquido? Quer dizer, a fatura é de R$2.000, mas depois de ser aplicado 15% de desconto mais 8% de desconto, quanto vai ser pago por ela? Valor inicial 2.000, 1 menos a primeira taxa, vezes 1 menos a segunda taxa. A nossa primeira taxa é 15%, então 1 menos o 0,15. A nossa segunda taxa, 8%, então 1 menos o 0,08. Então, 2.000 aplicada às duas taxas de desconto. Nós vamos ter ali o 2.000 vezes o 0,85, que é 1 menos o 0,15. Depois, vezes o 0,92, que é 1 menos o 0,08, que vai nos dar um valor líquido final de R$1.564. Então, nós temos os 2.000 aplicada a taxa de 15% e depois aplicada a taxa de 8% de desconto. Então, nós temos o valor que a fatura vai ser quitada de R$1.564. Há uma taxa de desconto única, se nós considerarmos a taxa de desconto única, de 21,8%. No nosso material tem mais exemplos, mais exercícios. Façam esses exercícios. Boa atividade.